fecharem, quem não fez, quem deixou de fazer alguma atividade. Essa semana eu não vou mandar atividade para vocês. A gente vai ter a aula e eu vou postar a aula para quem não pôde assistir. Mas aí eu não vou colocar atividade para vocês. Então, quem não fez, que deixou de fazer alguma, tem até sexta-feira para fechar as atividades. Depois de sexta-feira eu não aceito mais, porque aí eu vou estar enviando, né, essas atividades, colocando a nota no CIEP. Semana que vem começa as aulas no terceiro ano, a volta presencial nos terceiros anos, segunda-feira. Então, como eu tenho aula no terceiro também, eu não sei se a gente vai ter aula online ou não. Eu vou confirmar com a direção, porque vai chocar os horários, tá? Eu tenho na segunda-feira, eu tenho aula já em turmas dos terceiros. Então, né, vamos aguardar. E aí eu coloco algum aviso para vocês, se a gente vai ter ou se a gente não vai ter, tá bem? Então vamos começar. Terminamos a revisão do primeiro ano e essa semana a gente começa com os assuntos do segundo bimestre, já conteúdos do segundo ano. Esses conteúdos que eram do primeiro bimestre, a gente vai dar uma apressada e a gente vai, quando der ele, começar com que era do primeiro, na realidade, né? Os do ano todo, e esse bimestre vai ser um pouquinho mais cheio. Mas vamos lá. A gente vai ver um pouco sobre a arte mesopotâmica. Vocês devem ter estudado a história da Mesopotâmia no primeiro ano. Eu imagino que vocês estudaram, né? Que são os povos que habitaram, né, aquela área da Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque. Então, meso, né, quer dizer meio, e potamos, rios. É uma região formada por diferentes povos, entre os quais se destacaram-se os sumérios, os babilônios e os assírios, né? As condições geográficas, né, propiciaram um importante desenvolvimento cultural, elementos naturais encontrados às margens entre os rios Tigres e Eufrates são utilizados na elaboração de obras de arte, e muitas dessas obras produzidas pelos povos mesopotâmicos não chegaram até nós, o que dificulta o seu estudo, mas a gente tem hoje acesso a algumas obras, né, que se tem conhecimentos que foram desses povos, que têm datados desse povo. Então a gente vai ver que obras de arte foi aí dessas civilizações, né, tão famosas, né, que a gente estuda na história, foi uma das primeiras ações, né, da antiguidade. A causa de muitas dessas obras não chegarem a nós é o desgaste e o desaparecimento, né, de grande parte. A gente tem acesso, por exemplo, a alguns monumentos arquitetônicos que a gente tem conhecimento histórico, mas que eles não existem mais, mas que a gente sabe que eles existiram. Então, a causa, né, da gente não ter um conhecimento tão claro sobre como foi que surgiu e que obras de arte tem na Mesopotâmia, é a questão da conturbada história política da região, que é repleta de invasões das mais diversas culturas. Se vocês estudaram a Mesopotâmia no passado, que eu imagino que todos estudaram, que é um conteúdo que a gente estuda no primeiro ano, né, esses povos, eles estavam sempre, foi uma área, um território que ele estava sempre sendo invadido por povos diferentes, né, povos que invadiam, depois eram invadidos por outros, depois eram invadidos por outros, né? Cidades, né? Chamadas cidades-estados, cidades independentes. E por que tiveram tantos povos que habitaram, né? Por que tiveram tantas invasões? Pelo favorecimento, né? Um terreno fértil, um terreno entre rios, então tem água, tem uma terra fértil, então é propício para você desenvolver. Então era um terreno muito disputado. Por conta disso, a cultura, a arte dessa região, né, acabou se perdendo também, né, por conta de tantas guerras. O material utilizado na época quase sempre eram tijolos de barro cru, cerâmicas, madeiras ou fibras vegetais. E é o tempo que nos separa desses povos. A gente tem, por exemplo, nesses povos, né, os primeiros escritos, né, que se tem conhecimento, né? Eles escreviam a escrita chamada cuneiforme. Por que cuneiforme? Que vinha de cunha, porque pareciam uma
cunha, a forma como eles escreviam. Então, esses povos, eles tiveram um conhecimento muito grande, eles foram o primeiro a criar um código de lei, né, o chamado Código de Talião. Vocês já devem ter ouvido falar, a lei de Talião, a chamada olho por olho, dente por dente, né? Se você, professor, né? Oi. não é a Hammurabi, não? Sim, a Hammurabi foi o que criou, mas a lei é lei de Talião. Hammurabi foi o imperador, o rei que criou o código, mas é chamada de lei de Talião, né? A lei do olho por olho e dente por dente. E a ideia é de que, né, se você cometesse algum crime, alguma coisa, você iria pagar com uma pena equivalente. Lembrando, né, que se você matasse uma pessoa, você poderia ter a mesma pena de morte. Mas se você matasse, por exemplo, um escravo da pessoa, você não iria morrer por conta disso, porque um escravo valeria menos, né? Então você só iria pagar o valor daquele escravo, a pessoa, né? Então eram penas equivalentes, não penas idênticas, digamos assim. Então, a Mesopotâmia, né, foi o primeiro grande centro da cidade de Ur, que surge pela primeira vez o zigurate, que é característico na religião desses povos. Esses zigurates, eles possuíam base lisa e o topo era acessado por meio dos platos ou degraus. As construções eram formadas por grandes colunas artificiais, sustentadas por muralhas, construídas por tijolos e não por pedras, como nas pirâmides do Egito, e eram compostas por terraços de níveis, cujo acesso se dava por meio das escadarias. Era uma espécie de templo, né? Esses zigurates, eles se viam como templos, né, para eles, digamos assim, cultuarem os seus deuses. Ao contrário do que acontecia no Egito, que a gente sabe que as pirâmides, elas eram no Egito, elas eram consideradas, né, um túmulo, né, para guardar o corpo do faraó. Os zigurates, eles não eram apenas montes funerários, eles eram também imensos altares que funcionavam como templos, como eu falei para vocês, e muitas vezes constituíam o centro da vila onde se encontravam. Além de centro das cidades, serviam também como altares, templo, palácio, bancos, enfim, tinham muitas funções. Aqui a gente tem um exemplo do que seria um zigurate. Por que a gente não tem, né, ainda esses zigurates, né, monumentos como esse, como a gente tem pirâmides do Egito? Justamente por eles utilizarem a técnica de tijolo de barro cru, né, então com o tempo vai se desgastando. Já lá no Egito eles usaram pedras, né, então pedras não se desgastam facilmente com o tempo como o tijolo. E como haviam, como eu disse a vocês, muitas invasões, né, que um povo dominava outro povo, né, havia guerras, então muito da sua cultura, da cultura daquele povo acabava sendo, né, destruída, né, com as guerras que aconteciam naquela região. Aqui a gente tem um exemplo do que seria o zigurate, que serviam como templos, serviam como várias coisas, né, como bancos e serviam também, né, como uma questão funerária. Aqui o exemplo dos, observe, né, que é feito de tijolo, de um zigurate. Não é tão conservado, por exemplo, como as pirâmides, né? Aqui a gente também tem um monumento muito famoso, que não existe mais hoje, né, que é uma ilustração de como ele seria a famosa Torre de Babel. Vocês já devem ter ouvido falar na Torre de Babel, né? Que eles queriam criar os homens queriam fazer uma torre para chegar aos céus. Já ouviram falar nessa história, né? Não é aquela história que, né, todo mundo queria, as pessoas queriam alcançar Deus, e aí Deus fez todo mundo falar em uma língua diferente, para nenhum se entender, né? Justamente, a história é essa, mas de fato a Torre de Babel existiu, foi feita por esses povos, né? E ela era uma espécie de zigurate, né? Diz a história que ela não foi construída até o fim por conta dessa confusão das línguas, né? Enfim, é um exemplo de zigurate também. Aqui é uma ilustração de um quadro, não é uma foto real. E uma das maravilhas do mundo antigo, né? Você já deve ter ouvido falar das 7 maravilhas do mundo antigo, né?
Entre essas maravilhas, como, por exemplo, a Muralha da China, que é uma das maravilhas do mundo antigo, tem os jardins suspensos da Babilônia. E é no chamado de jardins suspensos porque eles eram realmente suspensos, né? Veja, essa ideia dos prédios verdes que a gente tem hoje, né? Que as lajes dos prédios podem se plantar jardim, isso vem desde a antiguidade. Os povos babilônicos já plantavam e cultuavam esses jardins, né, na própria arquitetura. A gente pode observar aqui na imagem. Aqui a gente tem um jardim suspenso. Alguém falou alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa? Tiago, teu microfone tá ruim, Tiago. Tá, digita aí, Tiago, para a gente ver o que é que você tá falando. Quer dizer que a gente não está conseguindo entender, não. Respondendo à pergunta de Natan, não sei se você chegou depois, todas as atividades que eu enviei é para enviar lá no Google Sala de Aula, tá? Não é para apresentar hoje, não. Tá certo. E essas atividades, quem não fez, só tem até sexta-feira para fazer, porque eu preciso fechar a nota de vocês até semana que vem, então eu só recebo a atividade até sexta, para dar tempo eu terminar de corrigir as que faltam e colocar no CIEP. Então, quem não fez, tem até sexta. Tiago? Sim, Tiago, eles são construídos com materiais como tijolos, na realidade, né? Aqueles tijolos que eu mostrei para vocês uma imagem, né? Aqui. Eram feitos de tijolos de barro, esses zigurates. Eles não eram feitos, por exemplo, como as pirâmides do Egito, de pedra. É por isso que a gente tem pouco dessas construções hoje, pouco restou, né? Porque como eles usavam muita argila, com o tempo se desgasta com facilidade. Aqui, como eu estava falando para vocês, a gente tem os jardins suspensos, né, da Babilônia, que são realmente suspensos, né, estão dentro da arquitetura. Aqui é outro jardim suspenso, que a gente tem, jardim suspenso 2, aqui do lado do zigurato, vejam, observem, né, na própria arquitetura, os jardins, e aqui outro jardim suspenso 3, no próprio zigurate. E aí foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, assim como a muralha da China, né? A escultura na Mesopotâmia. As esculturas eram produzidas pelos povos, não havia uma preocupação descritiva, salvo pelo rosto das figuras. As figuras eram em baixo relevo, caracterizadas por um grande realismo, e as esculturas eram essencialmente hierárquicas, né? Em baixo relevo quer dizer uma escultura em que as figuras sobrelevam um pouco o plano em que elas servem de fundo. Hierárquicas quer dizer referente à forma em geral, rígidas, majestosas, feita conforme regras bastante precisas e inabaláveis, né? Obviamente, uma pessoa de uma importância política maior, né? Ela vai ser representada com uma forma diferente que representaria um camponês, por exemplo. Então, aqui a gente tem um touro alado, de cabeça humana, procedente do palácio de Sargão II, em Closabad, né? Então, eles acreditavam muito nessa questão dos deuses e às vezes misturavam, consideravam alguns imperadores, né, como se fossem os próprios deuses. Então, a gente tem aqui a cabeça, humano, e o restante, né, como se fosse um touro, mas ele tem asas, né, é bem mitológico. Aqui, o touro alado, em detalhe, a cabeça, né, como seria, observa a barba, é meio quadrada, né? A gente percebe que eles não tinham muito uma preocupação com a referência tal, para ser realista, né, parecendo como realmente fosse a realidade. Com o fim, né, da supremacia sumeriana, ou seja, os sumérios, né, acabando depois do fim do Império Sumério, os acádios e babilônicos realizaram uma grande revolução artística. Eles usaram, né, a ourivestaria, né, o ouro, né, a arte de trabalhar com metais, com pedras preciosas, e surgiu uma importante forma de expressão artística, que foram as estelas, que eram monumentos corporativos de grande
feitos dos reis e imperadores. Os desenhos eram mais suaves e a liberdade de representação aumentou sem romper com o padrão tradicional. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um medalhão, né, feito aí em ouro, metal. Aqui a gente tem a estela babilônica, né, Hammurabi aparece recebendo do deus Shamash as leis que compuseram o seu famoso código, né, o código de Hammurabi, a lei de Talião, dente, olho por olho e dente por dente. Os sumérios, como eu falei para vocês no início da aula, né, eles foram um dos primeiros a criar uma escrita, a escrita cuneiforme, que tinham os desenhos dos símbolos em forma de cunha, por isso cuneiforme. Era muito difícil, né, a gente encontrar, foram encontradas algumas placas de cerâmicas dessas, mas era muito difícil de encontrar, porque como era escrito em placas de argila, né, que depois eles cozinhavam, vocês sabem, né, coisa de argila, barro, é fácil de quebrar. Então, a gente tem poucos desses registros hoje. Aqui, outro exemplo de escrita, né, cuneiforme. O Código de Hammurabi, que eu já falei aqui, vocês também já estudaram, já conhecem, está entre os mais importantes legados desse povo mesopotâmico, e destaca-se o Código de Hammurabi, que se tornou posteriormente a base do direito de quase todos os cidadãos semitas. Encontram-se a lei de Hammurabi gravada em um enorme bloco de pedra negra ou coluna monolítica, de 2,25 metros de altura.